Desde a primeira batalha aqui desse canal, eu já comecei a ser mal visto pelos fanboys de One Piece, né? Que dizem que eu sou fanboy de Naruto, que eu nego os feitos dos personagens, eu fui chamado de leigo, fui chamado de visão oculta, e disseram todo tipo de outras besteiras que um fanboy é capaz de dizer. Então, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte, eu vou entrar dentro da cabeça dos fanboys e vou usar exatamente o método que eles utilizam para fazer uma análise e vou mostrar para vocês como que ela não faz sentido e como que ela não se sustenta de jeito nenhum. Na segunda parte, eu vou mostrar para todo mundo que tá chegando agora aqui no canal um pouquinho de como que funciona o meu método de análise e a partir daí é você, o telespectador, que vai decidir quem que é o fanboy aqui. Eu, o Visão Absoluta, ou quem sai por aí dizendo que Luffy é nível planeta ou até mais do que isso. A chinela vai cantar mesmo, né? Eu pedi para uma inteligência artificial fazer as contas e dizer para mim quanto tempo uma bomba nuclear levaria para destruir 10 metros à frente a partir do ponto de explosão da bomba, levando em consideração a área em volta, que é de uma floresta, e também levando em consideração o terreno, que é cheio de grama, terra e areia. E eu escolhi especificamente 10 metros apenas como uma suposição próxima da realidade, já que pelo que se vê no mangá, o Sasuke não parecia estar mais de 10 metros de distância do Deidara no momento final. A inteligência artificial me disse que a onda de choque provavelmente levaria entre 10 e 50 milissegundos para percorrer 10 metros a partir do ponto da explosão. Mas é claro que eu especifiquei para a inteligência artificial que essa explosão seria capaz de destruir um raio de 10 km, assim como o Deidara disse que a explosão dele seria capaz de fazer. E agora é só a gente pegar tudo que o Sasuke fez para escapar e depois dividir pelo tempo máximo de 50 milissegundos. O Sasuke invocou a Cobra Manda, ativou o Sharingan, colocou o Manda em um Genjutsu, entrou dentro da boca da cobra e depois usou um ninjutsu de espaço-tempo para poder fugir da explosão. Ou seja, o Sasuke realizou 5 ações dentro de, no máximo, 50 milissegundos. E para conseguir fazer isso, ele teria que ter feito cada uma dessas ações, tendo apenas 10 milissegundos para cada uma delas. Para você poder ter uma ideia, o tempo médio que um raio pode levar do momento em que ele sai da nuvem até o momento em que ele alcança o chão é de aproximadamente 300 milissegundos. Isso significa que para poder escapar da explosão do Deidara, o Sasuke teve que se mover aproximadamente 30 vezes mais rápido do que um raio. Isso quer dizer que o Sasuke realmente é 30 vezes mais rápido do que um raio? É claro que não, porque essa afirmação simplesmente não se sustenta de jeito nenhum. É muito importante que os feitos dos personagens sejam consistentes e demonstrados no mangá. Afinal de contas, se um personagem tem 1 milhão de cenas dentro de um anime, não faz o menor sentido você querer dizer que o personagem pode fazer isso ou fazer aquilo se baseando em uma única cena no meio de 1 milhão. É necessário avaliar todas as cenas possíveis para chegar na conclusão de que o personagem pode fazer tal coisa, a menos que essa única cena deixe tal capacidade como algo explícito, utilizando um balão de fala, por exemplo. E mesmo se tiver escrito em um balão de fala, você ainda precisa analisar o contexto para saber se essa fala pode ser levada em consideração. Afinal de contas, o Deidara disse 2 vezes que o Sasuke estava sem chakra. Mas o Deidara tirou essa informação da onde? Da fonte da juventude? Só pode ser, porque ele não é ninguém para querer dar esse tipo de informação. Afinal de contas, o Deidara não é um ninja sensorial, assim como também não é um usuário de Sharingan ou de Byakugan. Então, que autoridade o Deidara tem para que você confie nas palavras dele? Exatamente, nenhuma. O Deidara não tinha nenhuma maneira de medir a quantidade de chakra do Sasuke. Logo, as palavras dele não passaram de pura suposição. Então, mesmo se algo estiver escrito em um balão de fala, você ainda precisa avaliar o contexto para tomar uma decisão. Se um personagem tem uma capacidade específica, então essa capacidade precisa ser consistente na história. Afinal de contas, não faz o menor sentido o grande Sasuke, 30 vezes mais rápido do que um raio, ficar empatado com o Itachi na hora de se movimentar para atacar shurikens, não conseguir fugir de Amaterasu, não conseguir superar o Killer Bee no Taijutsu, não conseguir acertar o Madara quando ele estava cego. Me diz como que alguém 30 vezes mais rápido do que um raio não consegue ser veloz o suficiente para acertar um homem cego. Me diz como que alguém 30 vezes mais rápido do que um raio precisa usar
usar uma invocação para se locomover mais rápido no campo de batalha. E principalmente, se o Sasuke é 30 vezes mais rápido do que um raio, então não faz sentido nenhum o Sasuke acreditar que iria derrotar o Itachi usando o Kirin, que é um ataque que possui a velocidade de um raio. Ué, se o Sasuke é 30 vezes mais rápido do que um raio, então por que ele não ataca o Itachi com a sua incrível velocidade, ao invés de usar um ataque 30 vezes mais lento do que ele? Deu pra entender como que isso não faz sentido nenhum. O Sasuke conseguiu sobreviver à explosão do Deidara porque o Kishimoto quis que ele sobrevivesse, e a explicação que o Kishimoto deu é que o Sasuke já tinha uma carta na manga, e não porque ele é 30 vezes mais rápido do que um raio. Isso não faz sentido nenhum, tanto porque essa afirmação não se mantém no resto da história, quanto porque não faz o menor sentido usar regras do nosso mundo real para analisar obras que não respeitam as regras do nosso mundo real. Pô, cara, é só usar a cabeça um pouquinho. Usar as regras do mundo real para analisar obras de ficção vai 100% contra o próprio conceito de ficção. E ainda tem gente que consegue acreditar nesse tipo de análise, que usa as regras do mundo real para analisar obras que não respeitam as regras do mundo real, e ainda por cima vem aqui no canal me chamar de leigo e algumas outras coisas, porque eu não concordo com essa linha de pensamento que não faz o menor sentido. É intancável, cara. Intancável. Canal de opinião, já pensa E a fuga do Sasuke pode parecer sem sentido, mas a liberdade poética é exatamente isso. Coisas que fogem do que seria um senso comum e que o autor pode simplesmente fazer em prol de um objetivo específico, sem precisar dar satisfação para ninguém, e que não querem dizer coisa nenhuma além de o autor quis que fosse assim e ponto final. Ele não precisa te explicar, ele não precisa dar sentido a esse feito, ele simplesmente quis que fosse possível e ele tem todo o direito de fazer isso, porque ele é o autor da história, não você, youtuber, que parece que acha que tem tanto poder quanto o próprio autor da história para poder jogar meia dúzia de continha na mesa e determinar o que os personagens podem ou não fazer. Repete. Se a carapuça serve. Então vai tomar no... Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível. E só pra não deixar passar despercebido mesmo, vamos ver uma incoerência em One Piece, já que o Luffy tem a velocidade da luz, né? E a gente tá usando a física da nossa realidade para analisar. Então vamos ver aqui uma leve incoerência. Mas antes de falar a respeito disso, é bom eu lembrar vocês disso aqui. Se em algum momento o Luffy conseguir escapar de algum ataque do Barba Negra, não faz o menor sentido querer usar isso pra poder dizer: olha só, o Luffyzinho tá correndo a 1 trilhão de vezes a velocidade da luz. Funciona assim na nossa realidade, mas não necessariamente funciona desse jeito no universo fictício de One Piece, a menos que o Oda deixe bem claro que funciona exatamente desse jeito. A menos que o Oda deixe isso explícito, esse feito apenas demonstra que no universo de One Piece é possível escapar de um buraco negro com uma alta velocidade ou uma alta força, mas não significa que é a mesma velocidade e a mesma força necessário no nosso universo, com as nossas leis e a nossa física. E nem vem com o papo de que é só não considerar todos os efeitos causados pela nossa física. Se for para considerar uma física, então considere ela por completo, e não apenas o que lhe é conveniente para upar o seu personagem queridinho. Se for para considerar uma física, então considere ela por completo, e não apenas o que lhe é conveniente para upar o seu personagem queridinho. Repete. Se for para considerar uma física, então considere ela por completo, e não apenas o que lhe é conveniente para upar o seu personagem queridinho. A velocidade da luz corre a cerca de 300 mil quilômetros por segundo. E se o Luffy tem tal capacidade, então como que o Katakuri, sendo capaz de prever apenas alguns segundos no futuro, conseguia moldar o seu corpo antes de ser acertado pelos golpes do Luffy? Isso não faz sentido nenhum, já que o Luffy teoricamente deveria ser capaz de utilizar um ataque que percorre 300 mil metros a cada milissegundo que se passa. Se houvesse coerência, o Katakuri deveria prever o futuro aonde ele já foi acertado, mas não, ele sempre previa antes de ser acertado e conseguia desviar. Então, de novo, isso não faz o menor sentido, a teoria não se mantém, ela é incoerente. Lembre-se disso, fanboys enxergam tudo ao pé da letra e não estão nem aí
para análise de contexto, narrativa e liberdade poética. E se você tá gostando desse vídeo aqui, deixa o like para me ajudar, rapaziada, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que as pessoas estão gostando do vídeo e aí ele envia o vídeo para cada vez mais pessoas. E eu tô na metade da meta de monetização, rapaziada. E quanto mais o YouTube divulgar esse vídeo, mais pessoas vão assistir. E quanto mais pessoas assistirem, mais rápido eu chego na meta de monetização. Então, se você quiser me ajudar a realizar uma parte do meu sonho e alcançar a meta de monetização, deixa o like aí, mano. Eu agradeço de coração. Vamos lá. Receba a inteligência. Aqui nesse canal eu me baseio em análise de contexto, narrativa, tanto da obra no geral, quanto no momento específico, porque cada momento pode possuir uma narrativa, né? E liberdade poética do autor, tá? Os principais elementos da narrativa são mensagem, ambiente, personagem e conflito. A mensagem é o que o autor deseja transmitir para o leitor, o ambiente é aonde tudo vai acontecer, o personagem é o que passa por tudo e o conflito é o que motiva a história. É o obstáculo que precisa ser superado. Eu já falei sobre contexto naquele exemplo do Deidara há pouco tempo atrás, então vamos falar da narrativa e observar como que essa visão pode ser aplicada. Então, vamos pegar aqui o argumento de quem diz que eu ignoro os feitos dos personagens, por exemplo. Pois bem, rapaz, eu ignoro os feitos dos personagens ou eu simplesmente não interpreto os feitos da mesma maneira exagerada e ao pé da letra que você e o seu youtuber favorito interpretam? Fala pra mim. Vejamos a cena em que o Luffy desvia dos lasers do Pix-5 com o pescoço, né? Olha só, que incrível! O Luffy tem velocidade da luz e ele tá desviando de lasers? Não. Não. Primeiro que esse é um feito de alta capacidade de reação e não de especificamente alta capacidade de locomoção. Segundo que a narrativa dessa cena aqui é 100% conectada com a cena de separação dos Mugiwaras lá no pré-time skip. E qualquer pessoa com 2 neurônios na cabeça pode perceber que nesse momento aqui, em que os personagens principais estavam sendo reintroduzidos na obra, o Oda queria mostrar como que agora a situação não era mais a mesma da anterior e que agora os Chapéus de Palha não precisam mais ter medo, muito menos fugir. Então, o Oda colocou o Luffy desviando de lasers de um pacifista para exaltar a sua utilização de Haki. O ponto principal dessa cena é o Haki da observação. Qualquer pessoa que não seja um fanboy emocionado e que tem 2 neurônios funcionando perfeitamente, deveria ser capaz de perceber que nessa cena aqui, o Oda queria passar a mensagem de que o Luffy é um bom usuário de Haki da observação agora, e não que ele é capaz de se locomover na velocidade da luz, cara. Essa é uma visão extremamente exagerada da cena. Existe uma coisa chamada coerência narrativa, e isso quer dizer que os acontecimentos da obra precisam ser coerentes, justamente porque o nível de poder de uma obra também precisa ser coerente, senão a história vira uma completa bagunça e as coisas passam a não ter sentido nenhum. Então é o seguinte, vamos ver aqui, vamos pensar, vamos só pensar. Segue a linha de pensamento, apenas pense um pouquinho. Se o Luffy atual é alguém com capacidade suficiente para se encaixar no nível sistema solar, então, por coerência narrativa, o Luffy de 2 anos atrás, lá no pré-time skip, deveria ser capaz de pelo menos destruir o planeta Terra. Isso mesmo, de acordo com essa linha de pensamento genial que a gente acabou de elaborar agora, graças à coerência que uma história necessariamente precisa ter, o mesmo Luffy que sofreu para derrotar personagens como Arlong e Crocodile, teoricamente, já era poderoso o suficiente para destruir todo o planeta Terra. Não é possível que você olhe para isso e ache que faz sentido. Até porque isso é incoerente com o que é dito na própria história, já que quem é dito como capaz de destruir o mundo é a Barba Branca. E mesmo ele não pode simplesmente explodir o planeta de um momento pro outro, assim como o Goku usando um Kamehameha, sabe? Pô, cara, me diz, fala pra mim uma coisinha. Como que o Luffy, durante o time skip, simplesmente porque aprendeu a usar os 3 tipos de Haki, se tornou alguém capaz de destruir todo o sistema solar, só porque aprendeu a usar Haki da observação, armamento e Haki do rei? Cara, o sistema solar inteiro, somando, dá 9 bilhões
383 mil quilômetros de diâmetro. Como que o Luffy, simplesmente porque aprendeu a usar Haki, se tornou capaz de destruir uma área dessa, cara? Como? Diz pra mim como. Isso não faz o menor sentido. Não existe uma progressão coerente de poder. Isso é só um salto absurdo e completamente sem sentido. Isso não é só 100% incoerente, isso é 200, 500, 1000% incoerente com a narrativa de One Piece, com a proposta da obra. Simplesmente não faz o menor sentido, mas mesmo assim eu sou taxado de leigo por quem acredita nesse tipo de coisa. Vou tocar pra vocês agora uma música em homenagem a todos os fanboys do Brasil. Bora lá! Sábado 11h30 tem batalha mortal e ele vai lá no Enerd conferir no canal. Se não for a batalha que ele sugeriu, ele manda o canal pra que pariu. Mas hoje seu adorado vai lutar, ele clica no vídeo sabendo que ele vai ganhar. Porra, ele tá fora de si, o adorado perdeu, ele tá dando piti dodói. Ele é fanboy, quando o cara que ele ama perde a luta ele fica dodói. Ele é fanboy, ele diz que com um soco seu amado o universo destrói. Fanboy, me ameaça de morte, de porrada e finge que é bad boy. Fanboy, só que embaixo dessa banca toda tem um baita de um pit boy. Agora ele vai vir com muito preparo, escrever um comentário e me chamar de meu caro, perguntar alguma coisa que eu já expliquei. Então desisto de teclar e ele diz que eu peidei. No argumento já era, vai correndo pro seu grupo convocar uma galera. Agora fico eu contra uma corja de troll, pra provar que o universo é maior que um sol. Fanboy, ele é fanboy, ele diz que com um soco seu amado o universo destrói. Fanboy, quando o cara que ele ama perde a luta, ele fica dodói. Fanboy, me ameaça de porrada e de morte, finge que é bad boy. Fanboy, mas embaixo dessa banca toda tem um baita de um pit boy.